A masculinidade tradicional, marcada por valores como proteção, liderança, racionalidade e autocontrole, ainda exerce grande influência no comportamento masculino e na forma como homens se relacionam com suas parceiras. No entanto, em relacionamentos modernos, esses mesmos traços podem se tornar uma espada de dois gumes. Enquanto algumas qualidades fortalecem confiança e segurança, outras podem gerar desconexão, frustração ou dificuldade de intimidade. Hoje, os relacionamentos exigem mais do que força ou estabilidade. Eles demandam inteligência emocional, vulnerabilidade e comunicação aberta. Entender como equilibrar características tradicionais com habilidades modernas é essencial para construir vínculos saudáveis e duradouros. Homens que se adaptam conseguem manter presença, liderança e autonomia, sem sacrificar conexão emocional ou empatia. Neste vídeo, vamos explorar profundamente a masculinidade tradicional, destacando quais traços ajudam e quais atrapalham nos relacionamentos atuais. Abordaremos os efeitos da repressão emocional, o impacto da rigidez comportamental e estratégias para integrar vulnerabilidade, autenticidade e comunicação consciente. Também discutiremos como autonomia e responsabilidade podem coexistir com intimidade e afeto, oferecendo uma visão prática de como a masculinidade pode evoluir sem perder essência, preparando homens para relações mais equilibradas e satisfatórias. O que é masculinidade tradicional? A masculinidade tradicional é um conjunto de padrões e comportamentos historicamente atribuídos aos homens, moldados por cultura, sociedade e expectativas familiares. Esses padrões incluem liderança, proteção, racionalidade, autocontrole e resistência à demonstração de vulnerabilidade. Em muitas sociedades, ser masculino significava prover, proteger e manter uma imagem de força emocional, raramente permitindo demonstrações de fragilidade. Embora esses traços possam gerar respeito e autoridade social, eles também podem limitar a expressão emocional e a conexão afetiva. A repressão de sentimentos, por exemplo, é frequentemente vista como sinal de força, mas na prática pode criar barreiras na intimidade e dificultar o diálogo genuíno com parceiras. Além disso, a masculinidade tradicional enfatiza autonomia e independência, o que é positivo até o ponto em que impede colaboração, empatia ou flexibilidade nos relacionamentos. Historicamente, essa masculinidade foi útil em contextos que exigiam resistência física e tomada de decisões rápidas, mas os relacionamentos modernos demandam habilidades diferentes. Mulheres contemporâneas buscam parceiros que combinem força e segurança com vulnerabilidade, empatia e capacidade de comunicação emocional. Entender essa dualidade é essencial para interpretar corretamente o que ajuda e o que atrapalha na dinâmica afetiva. No próximo capítulo, analisaremos os pontos positivos da masculinidade tradicional, mostrando como algumas características podem fortalecer segurança, confiança e estabilidade dentro do relacionamento, quando aplicadas de forma consciente e equilibrada. Pontos positivos da masculinidade tradicional. Embora a masculinidade tradicional tenha suas limitações, ela também apresenta aspectos positivos que podem contribuir para relacionamentos saudáveis e estáveis. Traços como liderança, proteção e responsabilidade frequentemente transmitem segurança e confiança, elementos fundamentais em qualquer vínculo afetivo. A liderança, por exemplo, não significa dominar ou controlar a parceira, mas assumir iniciativa e tomar decisões conscientes quando necessário. Isso proporciona sensação de estabilidade, pois a mulher percebe que o parceiro é capaz de enfrentar desafios e lidar com situações difíceis de forma segura e organizada. Essa postura transmite confiabilidade, especialmente em momentos de crise ou incerteza. A proteção, outro traço tradicional, vai além do físico, envolve cuidado emocional e suporte constante. Homens que oferecem presença, apoio e orientação quando apropriado demonstram compromisso e atenção, reforçando intimidade e vínculo afetivo. Essa capacidade de estar presente sem ser invasivo cria uma base sólida de confiança. Além disso, a disciplina, autocontrole e dedicação ao trabalho ou objetivos pessoais são características valorizadas. Elas indicam responsabilidade e estabilidade, mostrando que o homem é capaz de manter equilíbrio entre vida pessoal, profissional e afetiva. Esse senso de comprometimento inspira respeito e admiração, elementos que fortalecem a parceria. No entanto, esses pontos positivos só são eficazes quando combinados com inteligência emocional e empatia. Liderança sem compreensão,
Proteção sem sensibilidade e disciplina sem vulnerabilidade podem gerar desconexão. No próximo capítulo, exploraremos quando a masculinidade tradicional se torna um obstáculo, mostrando como exageros ou desequilíbrios desses traços podem prejudicar a relação. Quando a masculinidade tradicional se torna um obstáculo. Embora a masculinidade tradicional apresente qualidades positivas, certos comportamentos podem se tornar obstáculos nos relacionamentos modernos. Quando traços como liderança, proteção e autocontrole são aplicados de forma rígida ou exagerada, podem gerar desconexão emocional, conflito e frustração. Um dos principais problemas é a repressão emocional. Homens que foram socializados para não demonstrar vulnerabilidade ou medo podem ter dificuldade em expressar sentimentos de forma saudável. Essa repressão cria barreiras na intimidade, dificultando a comunicação aberta e a empatia com a parceira. Ela pode se sentir distante ou desvalorizada, mesmo quando o parceiro acredita estar agindo de forma forte e confiável. Outro ponto é o excesso de controle ou rigidez. A masculinidade tradicional muitas vezes enfatiza liderança e tomada de decisões, mas quando aplicada de maneira autoritária, pode ser percebida como imposição ou falta de colaboração. Mulheres modernas valorizam parceria e diálogo. Decisões unilaterais ou resistência a considerar opiniões da parceira geram tensão e afastamento emocional. Além disso, o medo de mostrar fraqueza ou pedir ajuda pode impedir resolução de problemas de forma conjunta, prejudicando o vínculo afetivo. Relações saudáveis exigem equilíbrio entre força e vulnerabilidade, liderança e empatia, autonomia e colaboração. Reconhecer quando esses traços começam a atrapalhar é essencial para adaptar comportamentos sem perder identidade. No próximo capítulo, vamos nos aprofundar na repressão emocional e seus efeitos, mostrando como a dificuldade em lidar com sentimentos impacta a intimidade, comunicação e conexão afetiva. A repressão emocional e seus efeitos. A repressão emocional é um dos principais desafios da masculinidade tradicional nos relacionamentos modernos. Homens acostumados a não demonstrar vulnerabilidade ou sentimentos podem se fechar diante de situações que exigem diálogo aberto e empatia. Esse comportamento cria uma barreira invisível que dificulta a intimidade e a conexão emocional com a parceira. Quando emoções como medo, tristeza, frustração ou insegurança são constantemente ignoradas ou escondidas, a mulher pode perceber distância e frieza, mesmo que o homem esteja presente fisicamente. Essa lacuna emocional frequentemente leva a mal-entendidos, ressentimentos silenciosos e sensação de desconexão. Além disso, a repressão emocional impede que problemas sejam discutidos de forma saudável, aumentando conflitos e dificultando resolução de questões conjuntas. Outro efeito da repressão é a incapacidade de expressar afeto e apoio de forma genuína. Gestos simples de cuidado ou palavras de valorização podem ser minimizados ou ausentes, gerando insegurança e falta de reconhecimento na relação. A parceira pode sentir que o vínculo não é suficientemente forte ou que suas necessidades emocionais não são atendidas. Superar a repressão exige autoconhecimento e prática consciente. Homens precisam aprender a identificar, aceitar e comunicar suas emoções sem medo de julgamento ou perda de autoridade. Essa abertura fortalece a confiança mútua, facilita a resolução de conflitos e permite construção de intimidade verdadeira. No próximo capítulo, abordaremos estratégias para adaptar a masculinidade tradicional ao contexto moderno, mostrando como equilibrar traços positivos com inteligência emocional, vulnerabilidade e empatia, criando relacionamentos mais saudáveis e conectados. Adaptando a masculinidade tradicional ao contexto moderno. A masculinidade tradicional possui traços valiosos, como liderança, disciplina e proteção, mas a forma como são aplicados precisa evoluir para se encaixar nos relacionamentos modernos. Adaptar essas características significa combinar força e presença com inteligência emocional, vulnerabilidade e empatia, criando uma dinâmica equilibrada e saudável. Um primeiro passo é reconhecer que expressar emoções não diminui masculinidade. Homens que aprendem a compartilhar medos, inseguranças e frustrações de forma consciente demonstram maturidade e coragem. Esse equilíbrio permite que a parceira perceba comprometimento e presença, sem que a sensação de força e proteção seja perdida. Outro ponto é flexibilizar a liderança. Liderar não significa impor decisões, mas assumir responsabilidade quando necessário e envolver a parceira na tomada de decisões importantes.
O diálogo aberto e a consideração das opiniões dela fortalecem a parceria, mostrando que liderança pode coexistir com colaboração e respeito mútuo. A proteção também precisa ser repensada. Além de proteger fisicamente, o homem deve proteger emocionalmente, oferecendo suporte, validação e espaço seguro para que a parceira expresse sentimentos. Isso cria confiança e intimidade, elementos essenciais em relações modernas. Além disso, disciplina, foco e responsabilidade devem ser usados para fortalecer a relação, e não para controlar ou pressionar. Manter objetivos pessoais, equilibrar vida profissional e afetiva, e agir com coerência entre palavras e ações transmite segurança e confiabilidade, sem gerar rigidez ou desconexão. Ao integrar essas práticas, a masculinidade tradicional deixa de ser um obstáculo e se transforma em um aliado poderoso. Homens passam a manter sua essência, ao mesmo tempo em que se tornam mais conectados emocionalmente, empáticos e conscientes das necessidades da parceira. No próximo capítulo, exploraremos como comunicação e vulnerabilidade podem reforçar essa adaptação, promovendo relações ainda mais equilibradas e satisfatórias. Comunicação e vulnerabilidade. Uma das maiores evoluções na masculinidade moderna é entender que vulnerabilidade não é fraqueza, mas uma ferramenta poderosa de conexão nos relacionamentos. Homens que conseguem expressar sentimentos de forma clara e consciente fortalecem confiança, intimidade e cumplicidade, equilibrando presença, liderança e empatia. A comunicação aberta começa com autoconhecimento. Saber identificar o que se sente e por que se sente permite que você compartilhe emoções de forma honesta e responsável. Por exemplo, expressar "sinto-me ansioso com essa situação, mas quero que resolvamos juntos" demonstra autenticidade, consciência emocional e disposição para a parceria, sem transmitir insegurança excessiva. Além disso, vulnerabilidade não significa expor tudo indiscriminadamente. É sobre escolher momentos apropriados para abrir seu mundo interior, mantendo equilíbrio entre força e sensibilidade. Compartilhar frustrações ou medos de maneira construtiva reforça a confiança, enquanto exageros ou acusações podem gerar tensão. A escuta ativa é outro componente essencial. Comunicar-se de forma vulnerável também envolve permitir que a parceira compartilhe sentimentos, reconhecendo experiências dela e respondendo com empatia. Essa reciprocidade emocional cria um ciclo de confiança e respeito, reduzindo barreiras e aumentando intimidade. Homens que praticam comunicação vulnerável aprendem a liderar pelo exemplo, mostrando que força e emoção podem coexistir. Eles mantêm autonomia, responsabilidade e presença, enquanto constroem relações conectadas e saudáveis. Essa combinação de clareza, abertura e empatia é a base para transformar os traços positivos da masculinidade tradicional em ferramentas de conexão moderna. No próximo capítulo, abordaremos o papel da autonomia e responsabilidade, mostrando como manter independência e objetivos pessoais sem comprometer intimidade, respeito e parceria. O papel da autonomia e responsabilidade. Manter autonomia e responsabilidade é um dos pilares da masculinidade tradicional que continua sendo extremamente relevante nos relacionamentos modernos. No entanto, a forma como esses traços são aplicados faz toda a diferença entre fortalecer ou prejudicar a conexão emocional. Autonomia significa manter identidade própria, interesses, objetivos e espaço pessoal, sem depender completamente da parceira para validação ou sentido de vida. Homens que cultivam suas paixões, carreira e amizades demonstram segurança e estabilidade, transmitindo que a relação é complementar e não substituta de realização pessoal. Essa postura aumenta respeito mútuo e evita dependência emocional, que pode gerar tensão e frustração. A responsabilidade, por sua vez, envolve assumir compromissos e agir com coerência entre palavras e atitudes. Um homem responsável cumpre promessas, participa ativamente das decisões e está presente de forma confiável. Essa consistência constrói confiança e segurança, elementos essenciais para relações duradouras e equilibradas. No entanto, é preciso equilibrar autonomia e responsabilidade com flexibilidade e empatia. Independência exagerada ou rigidez excessiva podem passar impressão de distanciamento ou falta de interesse, enquanto responsabilidade aplicada de forma autoritária pode gerar controle e frustração. O segredo está em integrar liderança e disciplina com compreensão emocional, diálogo aberto e suporte mútuo. Ao aplicar autonomia e responsabilidade de forma consciente,
o homem fortalece sua masculinidade sem sacrificar conexão emocional, promovendo relações saudáveis e equilibradas. Essa integração prepara o terreno para o capítulo final, no qual discutiremos como construir relacionamentos modernos, conectados e saudáveis, combinando os melhores aspectos da masculinidade tradicional com habilidades emocionais contemporâneas. Construindo relações saudáveis e integrar os aspectos positivos da masculinidade tradicional com habilidades emocionais modernas é a chave para construir relacionamentos equilibrados e saudáveis. Liderança, proteção, disciplina e responsabilidade podem ser aliadas poderosas quando combinadas com vulnerabilidade, empatia e comunicação consciente. A base de uma relação saudável envolve equilíbrio entre autonomia e conexão. Homens que mantêm identidade própria, objetivos pessoais e independência emocional fortalecem o respeito e a admiração da parceira, ao mesmo tempo em que se mantêm presentes e atentos às necessidades dela. Esse equilíbrio evita dependência emocional e promove parceria verdadeira. Outro ponto crucial é a coerência entre palavras, ações e comportamentos. Mulheres valorizam autenticidade e transparência. Quando percebem congruência, a confiança e intimidade aumentam. Comunicação aberta, validação emocional e atenção plena fortalecem o vínculo, tornando a relação mais resiliente frente a desafios. Além disso, a capacidade de adaptar traços tradicionais ao contexto moderno permite lidar com conflitos de forma madura, mantendo segurança sem sufocar, liderança sem controlar e força sem rigidez. Essa integração cria espaço para diálogo, compreensão e crescimento mútuo, elementos essenciais para relações duradouras. No próximo momento, vamos recapitular os principais pontos no vídeo e reforçar como a masculinidade tradicional pode ajudar ou atrapalhar, mostrando caminhos conscientes para transformar traços históricos em aliados da vida afetiva moderna. Ao longo deste vídeo, exploramos como a masculinidade tradicional pode tanto ajudar quanto atrapalhar nos relacionamentos modernos. Vimos que traços como liderança, proteção, disciplina e responsabilidade ainda são valiosos, transmitindo segurança, confiança e estabilidade. No entanto, quando aplicados de forma rígida, autoritária ou sem abertura emocional, podem gerar desconexão, frustração e barreiras à intimidade. Discutimos também os efeitos da repressão emocional, mostrando que a dificuldade em expressar sentimentos limita a comunicação, compreensão e vínculo afetivo. A chave para superar esses desafios está em adaptar a masculinidade tradicional ao contexto contemporâneo, integrar vulnerabilidade, empatia, comunicação consciente e presença emocional com força, autonomia e responsabilidade. A prática de comunicação aberta e vulnerável, aliada à escuta ativa, validação de sentimentos e coerência entre palavras e ações, permite que homens mantenham traços positivos da masculinidade tradicional sem comprometer intimidade ou conexão. A capacidade de equilibrar força e sensibilidade, liderança e colaboração, autonomia e compromisso cria relações mais saudáveis, maduras e satisfatórias. Por fim, o segredo está no autoconhecimento e na adaptação consciente. Homens que entendem quais comportamentos fortalecem e quais limitam o relacionamento conseguem construir vínculos sólidos, baseados em respeito, confiança e parceria verdadeira. A masculinidade, quando aplicada com consciência e equilíbrio, torna-se uma aliada poderosa, capaz de transformar relacionamentos, mantendo essência e autenticidade enquanto responde às demandas emocionais e afetivas do mundo moderno. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.